Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Lembrando que é o princípio da sincronicidade. Hoje nós temos aqui um convidado que vai trazer uma história, tenho certeza, impactante, muito legal e que vai trazer para você muitos exemplos. E ao mesmo tempo, eu quero aproveitar e pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, clica aí no sininho, não esquece do nosso like e, claro, vamos compartilhar o nosso projeto. Bem, estamos aqui com mais um 1818. Oi, pessoal, eu sou a Ana Cláudia Lambert, estamos no início de mais um programa e hoje nós temos um convidado muito especial que é meu amigo da faculdade, o Ariel Giaggio. Oi, Ariel. Oi. Bom, prazer estar aqui. Eu sou o Ariel, eu tô fazendo jornalismo, né? Eu tenho um artigo publicado de comunicação que eu fiz com o nosso professor. Foi publicado na revista Esferas recentemente. E eu tô trabalhando com um audiovisual agora numa produtora chamada Deus Dará, com a qual eu participei da série Idade Mídia, que tá lá na Globoplay. Eu acho muito incrível isso. Eu nasci e cresci em São Paulo, mas o ritmo da cidade é uma coisa que me incomodou desde meio que sempre. Então, eu procuro nos meus projetos, procurar alternativas para isso. Então, agora o meu TCC está sendo sobre ecovilas, que são comunidades sustentáveis do interior de São Paulo. E, enfim, eu estudo isso, estudo sustentabilidade, estudo comunicação, estudo direitos de minorias e diversidade, essas coisas. Que legal! Então, estamos aqui com Ariel Gidio. Giage. Diágio, muito bem. E é importante a gente ressaltar que você é muito jovem e pela sua narrativa você já está engajado aí numa série de projetos muito relevantes, né, para a sociedade não só brasileira, mas para a sociedade mundial, global, né, para essa aldeia global, principalmente a questão, as questões ambientais, né? Eu acho que isso é para ontem, é mais do que nunca emergencial. E ao longo do programa acho legal você falar um pouco dessas ecovilas, que isso me chama muita atenção também. Bem, quem é esse Ariel? Como que foi a tua infância? Nosso programa fala de espiritualidade, também de fé, né? Milagres. E como que foi sua infância? As suas crenças hoje foram construídas dentro da sua família? Não? Como que isso aconteceu? E fala um pouco de quem é o Ariel, criança, como que foi essa construção desse ser humano que você é hoje. Legal, pergunta uma resposta longa, hein. Então, eu acho que eu sempre tive contato com o catolicismo, né, na onde eu morava era um bairro de Santana de Parnaíba que tinha uma igreja, assim, que era onde a gente se encontrava, às vezes, de domingo. Só que eu não lembro, eu não era forçado a ir pela minha família, assim Tá. como alguns amigos eram, né. Então, pra mim era muito tranquilo, tipo, era só um momento que acontecia bem de vez em quando, e eu fui crescendo, a gente foi parando de ir. Mas eu fiz catequese com acho que 12 anos, por aí. E o que eu mais lembro também, não lembro muito, mas o que eu mais lembro era que, enfim, estavam me contando essas coisas da Bíblia e eu ficava questionando, de tipo, mas isso faz sentido? Mas por que que a gente pensa assim? E eu lembro, tipo, de a moça que estava dando aula da catequese, no Hã. momento ela ficou um pouco desconfortável que eu estava perguntando as coisas. Hã. E aí eu fiquei um pouco incomodado, e eu falei com meus pais, tipo: "Isso é normal? Tipo, é isso que é pra ser?" Tipo, não era um negócio acho que eu sempre meio que tive essa visão de religião como mais próximo da filosofia, assim. Entendi. Então, tipo, tá, são regras pra você viver, mas até aí ética, filosofia também são regras pra você viver bem. Tipo, É. psicologia tem regras pra você viver bem, sabe? Tipo, então, lembro de uma conversa boa que eu tive com minha mãe quando eu era pequeno, em que eu falei sobre como tipo, acho que a gente tem essa tendência na sociedade de ver ciência e religião muito separadas, assim, como se elas não conseguissem Dialogar. não conseguissem, impossível. E eu não vejo dessa forma, acho que eu nunca vi dessa forma desde quando eu era pequeno. Eu vejo que agora eu sei que a ciência veio da religião, né, tipo, institucionalmente, quem conseguia estudar eram padres, eram pessoas que moravam É. em mosteiros, então a ciência veio E o alto das clero com a capacidade estrutural da igreja de estudar além, inclusive, né? De se exato. especializar, ter mais idiomas, acesso a muitos livros,
né, que durante tempos também foram proibidos. Então, o conhecimento ele era, de certa forma, monopolizado pelas instituições religiosas, né? Uhum. Então eu acho que ficava claro pra mim que a religião e a ciência dialogavam bastante, mas que a religião que eu tinha acesso, né, tipo essa igreja do meu bairro e a catequese que eu fiz, eu não sentia que elas estavam dialogando tão bem quanto poderiam, né? Tá. Especificamente no meu caso. Eu acho que também é, são coisas muito pontuais, assim, eu passei, não lembro muito dessa, eu não me sentia muito acolhido, mas acho que são várias coisas que não tem tanto a ver com a religião em si, mas acho que com o bairro, com eu como ser humano também, tipo, eu sempre acho que soube que eu era LGBT de alguma forma, mas eu não tinha muitas palavras pra falar sobre isso. Então era difícil, tipo, eu sabia que eu era uma pessoa diferente das outras, mas eu não sabia como, e as outras pessoas parece que sabiam também que tinha alguma coisa ali que elas não que elas identificavam como diferente, mas também não sabia o que era. Então eu não me sentia muito confortável nesses espaços, assim. Mas enfim, terminei a catequese e foi feito, sabe? Tá. Marquei na checklist, assim. É. E depois disso, sim, eu vim morar em São Paulo pra faculdade, não tive muito mais contato com isso. Com a religião católica, assim, especificamente. E aí eu fui me desligando dessa religião, acho que eu me identifiquei como ateu já com 15 anos, com todos os meus amigos falando que eram É. ateus também, e eu, tipo, tá bom, sabe? Tipo, É. católico eu não sou, não vou na igreja, não sei se eu acredito em, tipo, um único Deus, assim, Entendi. maior. A minha mãe também, ela era, acho que ela é a influência maior, assim, de espiritualidade na minha vida. Ela é muito mais ligada a, sei lá, uma coisa mais menos centralizada de espiritualidade, de tipo, essas coisas são energias que movem a gente, ela é muito Tá. ligada a pedras Ela é também, o mais significado. mística, Isso. esotérica. Uhum. Ela não Tá, deixa de ser católica, eu acho, mas ela tem esse lado mais místico, assim. tá. E que isso acaba abrindo para ela uma possibilidade de compreensão, né, dessa questão da espiritualidade de uma maneira mais própria, né, fora de uma questão mais institucional, né, pelo que você Sim, fala. o que ela sempre me falou, assim, é que ela vê as outras religiões como, tipo, é, como se você acredita que existe um Deus ou uma entidade maior que nós, que as várias religiões são jeitos diferentes desse Deus se revelar para as pessoas. Tá. Então, que elas não necessariamente, que elas não competem entre si, elas são só formas É. diferentes de você entender uma mesma Diferentes coisa. Sim, manifestações, né? É. E sim. isso é uma coisa que eu acho que ela repete várias vezes. Que eu sei que ela acredita de religião é isso, que Tá. elas se complementam, né? É, mas é uma maneira e se funciona para ela, ótimo, né. Uhum. Agora, você disse que você era de qual cidade? Santana do Parnaíba? Santana de Parnaíba, É. E você morou lá até qual idade? Até, acho que 17, É. 17. E aí eu terminei o ensino médio e comecei a morar na Zona Oeste, na Lapa. E eu Tá. fiz um ano de gastronomia. Ah, é? É, foi o ano pós-ensino médio que ninguém sabia o que fazer, então eu fiz. Hã. Eu achei 100% que eu achei que eu ia ser chefe. Eu estava certíssimo disso. Certíssimo. Mas enfim, eu senti falta de conhecimento acadêmico, a gente lia muito pouco, né? Não tem leitura acadêmica, É, bibliografia de gastronomia, não tem é, muito. Mas eu sentia bastante falta, assim, então eu percebi que eu preferia outra coisa e eu fui pra jornalismo. tá. E aí quando você então vem para São Paulo e vai fazer sua universidade, você começa a reavaliar, porque você cita que lá aos 15 anos existe uma relação com o ateísmo, né? E, e hoje, né? Como que você se relaciona? Porque você está finalizando a universidade, então você está em São Paulo há uns 4, 5 anos, mais ou Uhum. menos, né? E você teve experiências aqui. Como que você foi se constituindo neste período, né? Como pessoa, ser humano, Uhum. enfim. Eu acho que foi conturbado, né? Eu acho que pra ninguém é fácil tipo, se colocar nesse lugar de adulto, né? Se É, reconhecer é, como é, adulto hoje em é. dia. E eu tive alguns contatos com budismo, e com shintoísmo também. Eu fiz intercâmbio quando eu tinha. Eu saí com 15 anos e voltei com 16. Eh, e lá eu fui pro Japão. Hum. E lá, você deve imaginar, não sei se você já viu fotos, assim, em Tóquio mesmo, assim, cidade super Você ficou em cosmopolita. Tóquio. Eu fiquei em Tóquio. E é uma cidade super cosmopolita, mas mesmo assim você ainda vê templos misturados, né? Essa coisa da A tradição mesmo. é,
de, tipo, uma arquitetura muito antiga e uma arquitetura muito nova do lado Convivendo, da assim. é muito legal. No caso, eu também estava num colégio budista lá, eu não sabia disso quando eu cheguei. Eu só descobri quando eu cheguei, no caso, né. Eh, mas foi ok, tipo, eu acho que é o que eu imaginava que eram os colégios católicos no Brasil, só que com budismo. Então a gente tinha esse momento antes das aulas em que todo mundo lia uma prece, né, que é Tá. é muito interessante, porque japonês já é uma língua difícil, né, mas existe um japonês arcaico, e essas preces são escritas em japonês arcaico. Então, assim, eu já tinha dificuldade pra ler, e aí teve o dia que eu li a prece, porque todos os alunos liam um trechinho Tá. no começo da aula, e chegou o meu dia. E aí eu, enfim, fiz o meu melhor pra ler o que estava acontecendo, né, ler o que estava no papelzinho, mas acho que foi satisfatório pra eles. E eu não entendi nada do que eu estava falando, mas faz E parte. por que Japão, Ariel? Tem uma questão Hã, que porque alguma coisa te chamou, né? uhum, essa coisa da espiritualidade foi muito É, então engraçada, eu é descobri isso que eu queria depois. entender, se tem É alguma que conexão. Na verdade, não sei se tem com a espiritualidade, mas com a minha ancestralidade, eu acho. Eu descobri depois que eu voltei, que a mãe do meu pai, ela foi professora de imigrantes japoneses. Sua avó. Minha avó foi professora de imigrantes japoneses numa fazenda lá perto de onde ela morava, em São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo. Eh, por vários anos, assim, isso foi um trabalho de vários anos dela, né, ela é professora e ela foi professora especificamente dessa família de japoneses, assim, ensinava português e várias outras coisas. E e a minha mãe, ela conta quando meu pai falou isso pra gente, a gente soube dessa história mais, detalhes, ela ficou tipo: "Nossa, que incrível que, tipo, uma pessoa da sua ancestralidade teve essa relação com pessoas japonesas, e aí tipo, eu me interessei muito por anime, depois pela língua japonesa, e eu tive esse interesse pela cultura, mas mais pela língua mesmo, por aprender o japonês, era o que eu acho Tá. que mais me interessava". Eh, e aí a minha irmã também, ela fez intercâmbio para o Japão depois, na faculdade dela, então é muito engraçado, eu acho que essa é a parte mais acho que eu vejo como é meio esotérica também, né, É, de é. vários, sei lá, linhas de destino se cruzando que levam pessoas da minha família para o Japão e voltam. Eh, mas pra mim acho que foi a língua, eu acho que o que mais me chamou, porque eu via animes, assim, eu ouvia e sonoramente eu ficava, sei lá, mexido, sabe. Eu acho que Tá. sonoramente eu gostava muito de japonês, eu ainda gosto, acho bonito, mas eu tenho uma relação diferente, eu acho que hoje em dia, porque eu fui com 15 anos no Japão, foi muito difícil, teve várias coisas, né. Um ano inteiro da sua vida que você passa no intercâmbio, um ano tem altos e baixos, e aí Eu nunca é uma imagino. coisa perfeita, né. E Sim. assim, vamos combinar que existe o aspecto cultural e uma diferença muito grande em relação a viver em Tóquio e viver em São Paulo, né? Absurdo. Apesar de ser 2 grandes cidades, Tóquio, se eu não me engano, é a mais populosa do mundo hoje ainda, né? É uma cidade realmente onde tudo acontece, Uhum. mas continua sendo uma cidade que traz uma cultura muito forte, dessa ancestralidade japonesa, da cultura e tradição, que é riquíssima, diga-se de Uhum. passagem, né. Então eu acho que o impacto também cultural deve ter sido difícil, né. Sim, eu acho que eu lembro, meus pais foram me visitar lá por umas 2, 3 semanas quando eu estava no Japão, e aí eles comentaram, tipo: "Nossa, você tá muito mais quieto, você tá muito diferente". E eu lembro o que eles sempre me falam é que eles lembram da gente no metrô, e eu fui perguntar alguma coisa pra um oficial do metrô, outra pessoa que trabalhava lá, e eu falei, eles falam, tipo: "Ele tá te ouvindo? Porque você tá falando muito baixo". Eu, tipo: "Não, ele tá me ouvindo, ele já me respondeu, eu já peguei a informação, a gente já pode continuar indo". Tipo, porque pra eles a gente fala muito baixo e a gente nem tinha conseguido se falar, né, mas pra mim, estava normal já falar mais baixo ou tipo, sabe, as reverências que você faz, Sei. sabe, essas coisas. Mas ao mesmo tempo eles abraçam muito menos, e aí isso, tipo, eu realmente senti, eu escrevi para meus amigos, tipo: "Nossa, mano, eu tô percebendo que faz, tipo, 3 meses que eu não abraço ninguém", sabe. Sério. É, e era muito difícil, assim, essa parte. Eh porque eu acho que junto com essa tradição deles, eles têm essa reverência com as outras pessoas, né. Do mesmo como aqui a gente reclama que é tudo muito individualizado e que você precisa todo mundo contra todo mundo, lá é tão comunitário que você acaba perdendo um pouco do senso de indivíduo, né. Então, pelo menos isso que eu senti como pessoa estrangeira indo lá por um ano, né, Tá. não sou especialista. Eh, mas enfim, eu sentia isso, que era um grupo e você tinha sempre que prezar pelo grupo, então você tinha que se conter, então você não pode atender telefone no transporte público, você não anda de mãos dadas com uma pessoa que você tá namorando na rua, porque as pessoas podem te julgar, então você não anda.
Essas coisas pequenininhas, sabe? Mas que demonstram que você tá sempre preocupado com a opinião do outro sobre você. E com relação à religião nisso, tipo, eu acho que é, é interessante porque na escola que eu tava, sei lá, era engraçado porque pra mim a religião era uma performance naquele lugar, né? Porque eu não acreditava em. Eu não entendia qual que era a religião direito, Claro, né? é. Porque São eles estavam. códigos diferentes, São né? códigos diferentes. Então, quando eu participava desses momentos de religião deles, eu não estava entendendo, eu só estava lá. Era para mim era uma performance, né? Eu estava lá porque era esperado de mim estar lá, mas eu Sim. não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Eu só estava seguindo os outros, né? E eu não sabia se pra eles era assim também, porque eu acho que no Brasil, quando eu participava da igreja do meu bairro, eu também sentia que era uma performance até certo ponto, sabe? Então, eu não. Acho que eu sempre vi. Eu tentava entender, tipo, qual parte disso era genuíno pra, tipo, as outras meninas que estudavam comigo nessa escola e qual parte, tipo, elas também sentiam que era uma performance, elas só estavam numa escola e a religião tá sendo forçada nelas do mesmo jeito que ela era forçada em mim, sabe? Então. Então era complexo, mas eu achei, não sei, é que é difícil separar a religião de outros aspectos da cultura, especialmente na escola que eu estava, que era budista, né, então, era uma escola só de meninas, eu sou trans, acho que é a primeira vez que eu tô mencionando isso. É. Eu sou trans, então era uma escola só de meninas, eu transicionei quando eu tinha 18 anos, 19 anos, por aí. Nessa virada de 18, 19, que eu, me assumi como homem. Então, nessa escola, eu era uma menina, eu estava num colégio só de meninas, e eu sentia várias interpelações, assim, de gênero em alguns momentos. Então, tipo, aqui todo mundo senta de perna de índio, né? A perna aberta com as pés cruzados. Uma vez eu sentei assim na educação física, a professora pegou meu joelho e dobrou ele pra eu não sentar assim, eu preciso sentar com os joelhos fechados, você não senta de jeito nenhum com a perna aberta. É, Nossa. então, e dá pra perceber, eu sei que estudando cultura, estudando essas coisas, você sabe que a religião é também uma força de eu Da vou dizer controle, mas manifestação. Ai, enfim, sim. controle eu acho meio forte, mas é tipo uma De força moldar, civilizatória, né? Aqueles comportamentos. sim, eu acho que é isso, regular comportamentos, essas coisas. Então, isso que acho que esse contexto cultural me faltava lá, de entender qual que era a separação entre isso é só uma coisa cultural e isso é uma coisa cultural misturada com a religião. O que que eu acho mais fácil, eu entendo melhor, né? Tipo, isso é da religião ou isso é da nossa cultura. Tá. Eh, e lá eu ficava tudo misturado. Mas, enfim, voltando pra cá, eu me interessei em continuar, tipo, sei lá, é que eu senti muita falta. Acho que a arquitetura de lá, ela realmente, assim, muito melhor do que a arquitetura de São Paulo. Acho que É. eu já ouvi por aí, tipo, São Paulo é a cidade mais feia do Brasil. Assim, na hora, quando eu ouvi isso pela primeira vez, tipo, não deve ser, tá ligado? Não é possível. Tipo, é uma cidade daorinha até. Mas assim, agora eu meio que acredito. Porque, comparativamente com outras arquiteturas, tipo, a de São Paulo realmente deixa muito a desejar. Então, fui procurar, tipo, templos budistas, esses lugares com mais natureza no dia a dia também. E tem o Templo Zulai, em Cotia, que eu fui algumas vezes lá também. É muito gostoso ir lá. É. E é lindo, E né? Um é espaço absurdamente lindo. lindo, assim. Eh, e eu acho. Era também. Acho que eu tinha essa resistência de. É difícil, às vezes, quando eu era mais jovem. Eu vou dizer, mano, era difícil respeitar de um jeito que eu respeito hoje, sabe? Eu não tinha, eu Tá. acho que essa consciência do que era respeitar, de como. Porque respeitar não é só falar eu respeito, é Sim, você sim. agir de acordo Agir. com isso. É. Então, lá no Templo lá, por exemplo, tem o templo em si, né, com as cadeirinhas pra você meditar. E você não pode entrar pelo corredor do meio, porque eles falam que esse é o corredor sagrado só para as entidades. Não sei direito, enfim. Não, entendeu? Nem me preocupei em descobrir o que era quando eu As tava lá. nomenclaturas. Ai, absurdo. Mas enfim, eu me perdoo porque eu tinha 15 anos, por aí. Eh, mas enfim, só que eu tava, tipo, eu lembro que minha mãe tava lá e a gente queria ir embora. E aí eu andei pelo corredor do meio pra chamar ela mais rápido. E os caras ficam tipo, meu, não anda pelo corredor do meio. E eu, tipo, mas eu tô com pressa. E, tipo, exatamente esse é o ponto. Mesmo com pressa, você não anda no corredor Não do anda meio. pelo Porque o ponto da religião é uma filosofia, do budismo, é uma filosofia de você parar e reavaliar as suas coisas. E ir com menos Desacelerar. velocidade. Então eu acho que esse foi o momento que eu mais percebi, tipo, que por mais que eu tente ser cabeça aberta e tudo mais, naquela época eu não tinha capacidade de realmente, tipo, agir de acordo com isso, sabe? E hoje eu me percebo isso de outras formas. Eu acho que isso me traz as ecovilas, né? Que em uma delas, a gente foi e a gente descobriu lá
que eles seguiam o daimismo, o Santo Daime. Tá. Que é também uma vertente, acho que tem o catolicismo, assim, que era um santo que foi e tomou ayahuasca Isso. e a partir disso foram reveladas para ele músicas que exaltam certas, tipo, conexão com a natureza, conexão com o próximo, Com a comunidade. espiritualidade, né? É bem musical, é bem legal. E lá na Ecovila, eu estava ouvindo essas coisas e uma parte de mim também estava, tipo, não acreditando nele, sabe. Ele estava falando e como jornalista, foi irritante, porque eu preciso ouvir esse cara e eu quero contar a história dele, eu vou contar a história dele no meu projeto, mas, pessoalmente, tem essa parte de mim que fala: "Isso é tudo mentira. Não vou acreditar em nada que ele tá me falando. Não posso acreditar, ele tá mentindo pra mim. Eu tenho que me proteger", sabe, É. sabe. E eu não tinha, sabe. E estava tudo bem, ele estava me contando da vida dele. E né, externamente, eu consegui articular esse respeito de uma forma, Correta. correta. Acho que consegui, Com né, ética ali, com profissional, certeza, né? né. E a gente até participou eh, de um trabalho, eles chamam de trabalho. Eu não tomei ayahuasca, porque eu tinha passado mal de uma outra que eu usei umas semanas atrás, semanas anteriores, então eu preferi não usar. Eh, mas enfim, foi uma outra relação, eu acho, que eu tive contato com uma religião que eu não estava familiarizado, não estava nem preparado, nem esperava que eu ia, né, ter contato com essa religião. E e eu não ti eu tive esse pé atrás inicial, mas depois eu consegui reavaliar e pensar, tipo: "Tá, elas vivem dessa forma, eu não sei o que é certo, e pra elas tá ótimo, então é isso", sabe. Eu não tenho que ficar aqui julgando e falar que eles estão Sim. errado, que eles estão vivendo uma mentira, porque eu nem sei o que que é verdade, sabe. É, Metade da como acreditar nisso, né? porque, tipo, metade da faculdade de jornalismo é você perceber que a verdade não existe. É. Então, assim, Quem sou sabe. eu pra falar que se ele tá certo ou se ele tá Exato. errado? E nem precisa estar certo, tipo, É. sabe. Se ele acredita, Se traz bem-estar, sabe. sim. Tem É. tantas coisas além do que a verdade ou, sabe, até ciência, por mais que, enfim, a religião e a ciência andem juntos, tipo, tem coisas que a ciência nunca vai explicar e Uhum. que tá muito ótimo se você acha elas na religião, sabe. Eu acho que um dos objetivos de você ter sua espiritualidade, e seguir ou não um determinado modelo, né, uma instituição, mais tradicional, menos tradicional, eu acho que um dos pontos, né, é você se transformar num ser humano melhor. Se funciona e ali você consegue, construir esse caminho, né, para uma humanidade mais inteira, uma humanidade mais altruísta, mais empática, eu acho que passa a fazer sentido, né. Só não podemos concordar quando a linguagem é para fazer mal para alguém, né. Aí não é uma linguagem que é para aprimoramento Uhum. humano, né. Sim. Eu acho que é muito interessante essa ideia que esse conflito que você viveu, porque isso eu acho que é muito natural também no ser humano, né. E quando você permite isso, mas você constrói um caminho de ética, eu acho que é positivo também, porque você vai ser honesto naquilo que você vai escrever, naquilo que você vai relatar, sem muitas paixões, né. Uhum. Porque a Ana sabe, eu sempre li muito, leio muito jornal também, e é legal você quando lê um artigo e você vê que a pessoa está sendo ética na escrita e está trazendo não a opinião específica dela, quando não é opinativo, né? Mas ela está trazendo um artigo ponderado, né? Mostrando os lados. Eu acho que esse é um caminho legal. Agora, ecovilas, né? Acho que é um assunto Sei que que, legal. que apesar de não... mas espiritualidade e ecovilas tem a ver? Eu acho que tem, né? Porque o que que é uma ecovilas? O que Uhum. que se busca ali, né? Que tipo de conexão você está buscando? Que tipo de paradigma que você está querendo romper? Porque é um rompimento de paradigma, Com certeza, acho né? que a gente visitou 3 e em Acho todas que era legal elas. você explicar um pouco até para quem está nos assistindo, Uhum. porque eu acho que é um É um conceito conceito... muito diferente, muito legal. É, Inclusive, se quiser depois passar o nome do projeto e tal, para o pessoal Sim. também ver, porque tá ficando muito legal. Obrigado. Por enquanto, o nosso projeto ele vai ser um website, que vai ser ecovilasp.com e ecovilasp.br, os 2 vão te levar para o mesmo lugar. Não existe ainda, estou fazendo. é. Talvez em novembro, dezembro ele esteja em pé no ar. Mas enfim, as ecovilas são comunidades sustentáveis, e que esses 2
essas duas palavras é justamente o que você precisa. Ela é uma comunidade, assim, são pessoas que procuram cuidar uma das outras e estar juntas e se conhecer e funcionar como grupo e agir como grupo, como coletivo. E sustentável no sentido de procuram atividades que voltadas para o meio ambiente, para a regeneração da terra, esse tipo de coisa. Então, realmente acho que eu procurei esse projeto porque eu me identifico com essas duas palavras. Eu acho difícil, às vezes, a gente achar uma comunidade, do jeito que essas ecovilas articulam, do jeito que eu vi, né? Tipo, realmente, criar uma segunda família, virar uma família ali, sabe? Tá. Uma das que a gente tá fazendo o material delas agora, é, a Ecovilab, uma das entrevistadas fala sobre como ela teve que desconstruir a ideia de núcleo familiar dela, porque realmente, ela morar com essas pessoas, ter o dia a dia delas, ter o dia a dia dela com essas pessoas, ela tá com o filho dela lá, sabe? Ela cuida da casa, eles recebem gente, eles fazem eventos. Isso é uma família, sabe? Eles cuidam um dos outros, eles se preocupam com o bem-estar um dos outros. E eu acho difícil a gente encontrar esse tipo de relação na cidade. E é frustrante, né? Que tipo, a gente tem milhares de pessoas, milhões de pessoas em São Paulo, e a gente não consegue olhar no olho e realmente sentir as outras pessoas. Enquanto lá, essas pessoas estão em 5, 10, 15, e todas elas têm uma conexão, assim, fortíssima umas com as outras, sabe? Tá. E às vezes mesmo sem ter muita história, muito tempo de se conhecer, sabe? Elas percebem que elas estão num lugar seguro e elas se permitem ser vulneráveis umas com as outras, e aí elas conseguem ser íntimas muito rápido. Não Tá. íntimas fisicamente, né? Não, entendi. Emocionalmente. É, então, por isso que eu achei muito fascinante. E. Onde é que eu tava? Esse conceito de ecovilas, ele Ah. nasce aonde? É, Vocês pesquisaram isso? pesquisamos, não tão aprofundadamente ainda. Não pesquisamos tão profundamente ainda, mas é mais ou menos lá em 1920, talvez, 1880, não sei. Mas é lá na Alemanha que surge, a primeira ecovila é da Alemanha, e aí eles começam a se articular com o movimento político também, de a gente quer ter um estatuto legal, a gente quer poder se declarar como ecovila, porque isso é uma questão que o Brasil está tendo agora, elas não conseguem se declarar para o governo como ecovila, elas têm que ser outra coisa. E aí, se elas se declaram como condomínio, é um problema, porque você precisa cumprir regras para se declarar como condomínio. E se você quer se declarar como assentamento, tem outras regras. Você quer realmente seguir essas regras? É um saco de você descobrir como é que você vai se Onde declarar, encaixa? onde você encaixa, e o que você vai ter que abrir mão para se declarar com qualquer outra coisa, Tá. porque nenhuma delas é perfeita para você, sabe? Então, lá na Alemanha, eles procuraram esses grupos que foram se articulando para morar juntos e sair da cidade, procurar uma coisa mais natural. E aí foi se formando. A gente falou com uma pesquisadora, a Luciana, não vou lembrar o sobrenome dela agora. E ela falou de alguns pilares, né, da Ecovila, que são esses pilares da comunidade, né, e de tomar risco juntos. Essa parte é importante, não adianta só estamos juntos. E é isso, eles tomam riscos juntos. O risco de você se declarar pro governo, o risco de você comprar uma terra junto, o risco de você ter projetos financeiros, colocar todo o seu dinheiro em uma conta só, às vezes, sabe? Realmente, literalmente, bancar o projeto, sabe? Tá. E viver em comunidade, ter os projetos regenerativos da terra. Muitas delas mexem com agrofloresta, permacultura, é, saneamento alternativo, é uma que a gente viu bastante. Então, às vezes, se elas estão em um lugar muito recluso, não dá para ter acesso a esgoto ou a água tratada. Então, elas têm que lidar com isso de outras formas. E o jeito que elas lidam da forma mais sustentável seria tem banheiros secos, você começa a passar a sua água por plantas, assim. Então, tipo, imagina que tem vários degrauzinhos, em cada degrau tem um tipo de planta diferente. E aí a água vai passando e a planta vai filtrando a água que tá passando pelo solo. E aí tem um lago embaixo e essa água tá limpa. Ela entra suja, sai limpa por causa das plantas. E são várias coisas assim, realmente. É muito legal, eu adoro descobrir sobre isso. É, Tipo, é incrível, porque eu fico pensando como que a gente conseguiria aplicar isso numa cidade, sabe? Eu Tá. penso muito em São Paulo, eu penso em compostagem, né? Porque eu fico pensando que eu não consigo na minha casa ter uma composteira que eu já fico achando difícil, sabe? Uhum. Eh,
Mas a gente precisa de uma coisa de larga escala, porque realmente a gente joga muito lixo orgânico, e aí, que lixo orgânico? Porque depois, quando você composta, ele vira terra. Mas você tá no meio com asfalto, onde você vai Onde você vai pôr colocar essa essa terra, terra? entendeu? É, Então nem o subproduto da compostagem você consegue usar direito. Então é assim, são tantas coisas para se pensar, mas eu acho que é realmente um debate assim que a gente precisa ter e agora e Precisa. tal. sim. E onde você falou que 3 locais, ecovilas, você visitou? No estado de São Paulo? Todas no estado de São Paulo, sim. Foi É, uma próxima a Guaratinguetá, tá, uma em Pedro de Toledo e a outra em Cotia, lá perto de Cotia. tá. Que interessante, né. De certa forma, acho que a mais próxima é Cotia, né. Uhum, Depois eu acho que deve ser Guará, né, Guaratinguetá. sim. E que interessante, você vê próximo de São Próximo de Paulo, São né. Paulo. E são pessoas que viviam em São Paulo? A maioria sim, É, a maioria todas elas acho que sim, viviam em São Paulo, não eram do campo originalmente, eh, teve uma ou outra só, eh, mas elas demonstravam esse interesse, essa a gente pensou: "Ah, por que que uma pessoa vai na Ecovila, né?" Porque tem essa necessidade, essa demanda de: "Não me sinto bem aqui, tá muito rápido, tá muito sem planta, não tem gente que as pessoas que eu interajo, elas não sinto que elas ligam pra mim de verdade, não me sinto acolhido", sabe. tá. E são todas essas demandas que eu acho que, assim, todo mundo já sentiu um Sim. pouquinho disso. E o perfil são pessoas que trabalham fora da Ecovila como profissionais em alguma área, ou elas também abrem mão de uma carreira e elas vivem da própria subsistência ali? Como que funciona essa questão do trabalho? Algumas continuam, especialmente com trabalho remoto. Isso mantém bastante, porque elas também precisam de uma fonte de renda, né? Então não É, dá pra elas abandonarem tudo. Algumas pessoas conseguiram se separar, tipo, trabalhar só pra Ecovila, eh, mas isso não é sempre. E porque a Ecovila, como grupo, como coletivo, ela também tem geralmente formas de renda, que seriam eventos que elas produzem, ou estadia, voluntariado. Até tipo, coisas que ela vende, geralmente elas não conseguem produzir comida suficiente pra conseguir vender, né, geralmente é só pra subsistência. subsistência. É. Mas esse tipo de coisa cultural, tem uma que a gente foi que trabalhava com escolas também, então isso é a fonte de renda do coletivo, mas como indivíduo, várias pessoas trabalham remotamente ou mantêm um trabalho de meio período, Tá, entre aspas, assim. Uhum. Eh, Na Ecovilab de Guaratinguetá, tem um cara que era publicitário, agora ele tá trabalhando também, acho que só de manhã de publicitário. Eh, Esse tipo de coisa. É difícil também deixar todos os laços, né, é, ninguém quer, se separar. Mas também nessa mesma Ecovila, um deles é professor e ele só se transferiu pra uma escola tá, perto da onde a Ecovila é. entendi. Uhum. Ari, você percebeu, e eu acho que também pela sua fala, você fala que esse ambiente muito caótico da cidade, se você não gosta, você não se sente confortável e tal. Também nessas suas visitas com as ecovilas e numa experiência mais pessoal, você acha que é mais fácil essa ligação com a espiritualidade ou com essas energias e tal, em ambientes de natureza? Você acha que essa questão natureza e espiritualidade tá mais ligada? Hum, boa pergunta, porque eu acho que, assim, meu instinto é falar assim: "Óbvio, claro, por Uhum, que não?", sabe. Mas eu também me questiono o quanto que isso não é, enfim, sei lá, não presunçoso, mas é meio isso, tipo, o instinto primeiro, sabe, porque eu acho que a gente consegue ter essas relações na cidade, assim, eu não acho que é o espaço físico que impede ou produz essas relações. Mas eu acho que o que que esses grupos conseguem, que a gente poderia conseguir, não sei, estando em um lugar mais rural, ou pelo menos menos rápido, menos cheio, menos acelerado do que a cidade, é que você consegue ter tempo pra processar as coisas, assim, eu acho que a experiência do tempo, eu acho que é o mais importante, porque eu percebo que, assim, especialmente fazendo terapia, fazendo várias outras coisas que eu faço, né, de cuidar de mim mesmo, eh, eu acho que o que me permite ter essas conexões que eu estava procurando quando eu fui fazer esse projeto, é parar e olhar para as pessoas mesmo, assim, e olhar para mim mesmo, e parar e uhum. observar o meu corpo, e como o meu corpo está se sentindo, aonde está o sentimento que eu estou sentindo? O sentimento tá na minha cabeça? Ele tá no meu peito? Tá na minha barriga? Eu tô com vontade de vomitar? Onde está vindo essa vontade? Sabe, porque eu acho que a gente, não sei, o jeito que a gente cresce, que eu cresci, me fez, não por nenhuma razão, mas só acho que pelo culturalmente,
me desconectar um pouco disso, sabe? Você tem que sempre estar fingindo que tá tudo bem, porque você não pode chorar na frente dos outros, porque as pessoas se irritam com você, porque tá todo mundo bravo com todo mundo toda hora, e tá todo mundo com pressa, então você não quer que a pessoa tipo, que seja uma inconveniência, você não quer ser a inconveniência de falar, putz, me dá um tempinho que agora eu não tô conseguindo, posso te entregar isso amanhã? Ou tipo, mano, eu sei que você tem vários problemas pra contar pra mim agora. E eu também tenho vários problemas, eu não consigo te ouvir agora, sabe? Será que a gente pode sentar em silêncio e ouvir música? Sabe? Essas coisas muito pequenas que antes eu não tinha, eu não conseguia nem verbalizar. E agora eu consigo. Agora eu acho que. Por isso que eu falo que eu não acho que é o rural, eu acho que é o tempo. Porque eu acho que o que essas pessoas encontram nas ecovilas é a falta de demanda. Então, você não acorda com movimento, você acorda com silêncio, você acorda com pássaros. Você acorda com outras pessoas lentamente indo, tomando um cafezinho, olhando, tomando um chazinho, sabe? É. Então, não é tipo, ai, deu 7h20, preciso sair, preciso acordar às 6h50 pra me trocar, tomar um banho, pra sair, sabe? Aham. E aí, porque você tá nessa velocidade, você precisa desconsiderar certos pensamentos, certas sensações negativas, ou até positivas que você tá tendo. Então, eu acho que é mais eu sinto mais a conexão com o corpo, assim, como uma coisa mais importante. E aí, nisso, eu acho que a religião entra também, porque nessa de Pedro de Toledo, que foi a que usa ayahuasca, eh, eles também falaram muito disso, como a religião deles, o daimismo, que eles praticavam em Santo Amaro, focava tanto em chamar pra natureza, conexão com a natureza, eles pensaram: "Putz, pra que eu tô praticando essa religião em Santo Amaro?", entendeu? É uma religião que me faz buscar que me guia até a natureza, e eu estou aqui na cidade. E aí por isso que eles, fizeram esse movimento pra ir para o campo. E é incrível, né, porque isso eu fiquei muito fascinado, essa parte que eu realmente achei perfeito, assim, tudo de bom, porque é engraçado ver a razão para que as pessoas vão fazer esse movimento, porque eu me pergunto qual seria a minha razão, porque quando eu comecei esse projeto, eu estava tipo: "Vou sair da faculdade, vou para o interior, assim, não quero mais estar em São Paulo". E agora eu tenho outra relação, né, agora eu tô mais de boa, agora eu quero ficar em São Paulo, porque eu tenho família aqui, eu tenho meus amigos aqui, sabe, eu acho que eu criei outra relação com a cidade também ao longo do ano. Eh mas ainda as relações deles de falar, tipo, eu pratico algo e eu busco essa coisa e eu quero aplicar isso no meu dia a dia, sabe? Eu quero sentir os efeitos disso e ver que eles realmente conseguiram, tipo, Tá. uma coisa em que eles se conectam um com o outro, em que eles se aceitam, em que eles se relacionam com eles mesmos e com a natureza de uma forma que, assim, eu admirei demais. Tipo, foi impactante, assim, de me, des- me desestabilizar na hora, porque eu lembro que eu voltei dessa Ecovila, assim, e tava tudo errado. Eu tava tipo: "Por que que a gente fez isso? Esse lugar foi terrível", tipo, tava péssimo. Eu saí de lá com 50.000 picadas de mosquito, depois de ter passado repelente, entendeu. E eu juro que eu passei muito repelente, E né, mesmo assim. mesmo assim, gente. E pareceu que tava tudo errado, assim, eu precisei de uns 3 dias pra depois pensar, tipo: "Mano, eu não entendi nada, porque foi muito diferente", sabe. E Aham. não é foi só isso, foi só tão diferente que eu não conseguia compreender, sabe. Aham. E eu precisei de uns dias, e aí, revendo as entrevistas que a gente fez, eu fico, tipo, admirado mesmo, assim, com esse Tá. pessoal. Tipo, realmente, que eles, eh, realizaram isso, que eles pegaram essa coisa espiritual e realizaram materialmente, e eles fazem esses trabalhos e eles se conectam com isso semanalmente, sabe. Eles têm eh semanalmente mesmo, tipo, todos acho que sexta ou sábado, eles fazem um trabalho, e eu achei, tipo: "Nossa, muito, né, putz, toda semana, poxa, gente". E é isso, porque eu também tenho esses rituais comigo mesmo de autocuidado, e pra eles é isso, é um autocuidado, é você parar a sua semana e falar: Uhum. "Vou ver o meu corpo como é que tá, vou me relacionar com uma entidade espiritual", no caso deles, tomar ayahuasca pra me conectar com essa coisa espiritual, que também é física, que é tudo misturado, e eu acho super legal também. É. Eh, e é separado esse momento da semana em que eles vão parar e vão se olhar, e vão se entender, e vão ouvir música, e vão olhar pra si mesmos, sabe. Eu acho Tá. muito da hora. É. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. A gente tem uma tendência. Eu nasci em São Paulo, vivo em São Paulo, né? Guarulhos, né? Região metropolitana. E quando a gente viaja, eu sempre tive muita necessidade de ir para a natureza. Desde muito jovem, eu acampava muito, eu sempre tive essa necessidade. E quando a gente vai para pousada, porque agora eu tô mais velho, né? Agora você já quer um pouco de conforto, né?
Um pouco não, você começa a querer bastante conforto. E aí você percebe que, por exemplo, a minha rotina aqui, eu não tomo café da manhã, né? Já pulo basicamente na minha moto, chego no meu trabalho já acelerado, e lá que eu vou tomar um café. Então tudo é muito agitado, você já chega com, né, muita agitação e tal. Quando a gente vai para uma pousada, não, a gente acorda, toma um belo café da manhã, aí você, quando olha, pô, ainda nem tá longe do meio-dia, né? Aí você curte, aí depois você almoça, depois ainda parece que a hora não passa. Na verdade, é porque você começa a dar mais sentido pro tempo, né? E o tempo ele começa a ser muito grato ali com a sua relação, né? Exatamente porque a gente passa a sentir essa coisa do corpo, da natureza, do estar comungando de um café da manhã com pessoas que você ama. Então, eu acho que muda o conceito, né? Uhum. Aqui não, né? Aqui a gente já acorda maluco, né? Sim. E já pensando o dia, né? E eu tenho muito disso, né? Eu acordo já pensando como vai ser meu dia e o que eu tenho ali que cumprir, minimamente o que eu Sim. tenho que cumprir. Então, realmente, eu acho que isso... Não que a vida urbana nos desconecta da espiritualidade, mas eu acho que essa materialidade do nosso cotidiano, ela tira a gente de uma existência mais profunda, né? Eu acho que, pra mim, essa coisa do corpo é a mais importante, assim. Eu É. também tô, recentemente, fazendo biodança. Vocês já ouviram falar de biodança? Não, eu vi. Eu já vi É. uma entrevista, obviamente que eu não sei nada a fundo, mas eu vi uma entrevista, uma reportagem que mostrava um pouco disso, né? Uhum. Explica para todos aí que eu acho que é Sim. legal. Então, é uma prática que foi criada por um terapeuta chamado psicólogo, né, Rolando Toro, que é espanhol. E ele identificou que a gente tinha muita desconexão entre o que a gente pensava, o que a gente sentia e como é que a gente agia. Você podia pensar que isso fazia sentido racionalmente, sentir que você estava, mano, irritadíssimo, e você agia com uma plenitude, um amorzinho, tava tudo bem. Tá tudo bem. Isso não tá certo, você tá completamente descompassado, entendeu? Você tem que pensar, sentir e agir em consonância, né? Em consonância com essas coisas que têm sentido. E aí ele criou essa prática a partir de músicas e dança. Então é muito legal as práticas, assim. A primeira vez que eu vi, que eu fui, eu até levei uns amigos e meus amigos ficaram tipo, gente, que absurdo. Não tem como explicar, sabe? É muito engraçado. Eu acho que é meio incomunicável até estar nessa prática e sair de lá. A primeira vez que eu fui, eu chorei muito, assim. É muito engraçado, porque a aula te conduz, assim, com músicas a sentimentos. Então, você começa com uma música mais ok, você faz uma dancinha de ciranda, aí você começa a dançar sozinho, uma coisa mais jazz, aí vai diminuindo o ritmo, aí você vai ficando mais introspectivo, aí as danças são mais lentas, você começa a sentir o seu corpo, e você fica tipo, o que é esse desconforto no meu corpo? Meu Deus do céu, o que são essas pessoas? Por que eu tô assim com elas? Tipo, por que eu tô chorando com essas pessoas que eu nem conheço? E aí a música começa a voltar, e você fica tipo, ai, ok, tamo bem, tamo bem. Aí a música começa a ficar animada de novo, e você fica, ok, superei, sobrevivi. Não tô mais vulnerável, né? É muito bom, tipo, eu acho incrível como eles conseguem conduzir os sentimentos a partir das Parte da músicas. música. E aí acho que nisso que eu volto a essa coisa do corpo e a espiritualidade, porque também acho que nessa visão cristã, o espírito e o corpo são muito separados. O Uhum. espírito é fora do seu corpo, ele não está no seu corpo. E para mim, acho que o corpo é o que permite a gente viver, é o que permite a gente experienciar o mundo, então até a espiritualidade vai ser experimentada pelo corpo, correto? Não sei. Enfim, tô inventando agora, tô falando isso agora, acho que eu nunca verbalizei isso desse jeito. Você tá se permitindo filosofar, né? E Sim. devagar no campo das ideias. Uhum. É legal. Mas eu acho que eu tava pensando, tipo, porque, enfim, teve esse trabalho de ayahuasca que eu fui nessa Ecovila, e eu falei que uma semana anterior eu tinha passado mal, porque eu tinha usado cogumelo alucinógeno. Eu já usei algumas vezes, e eu também sinto que eu é algo a se pensar, mano, porque agora que estão sendo feitos mais estudos sobre o uso de drogas para cuidados psicológicos e tratamentos Medicinais, né? tratamentos medicinais e tudo mais. E eu acho isso muito pertinente também, mas eu tenho um pé atrás de tirar um pouco da espiritualidade do negócio, porque é realmente meio mágico, entendeu? Meio maluco. E nada é perfeito, entendeu? Não é maluco 100% bom e maluco 100% ruim. É só absurdo. Maluco no sentido de, assim, meio incompreensível. É, Tá.
porque é engraçado porque eu li um livro sobre, e eles usam a palavra, estados alterados de consciência. Isso. E realmente, estado alterado de consciência é isso. Porque eu lembro, quando eu tento lembrar de como era a minha mente, como a minha mente pensava quando eu estava sob efeito de cogumelo, é estranho, não dá, porque não dá pra pensar do mesmo jeito que eu pensava, porque eu só pensava daquele jeito porque eu Quando estava você sob estava sob efeito. efeitos. Exato. E é muito legal, porque, enfim, foi ótimo. Às vezes que eu usei que foram boas. Às vezes que eu usei que foi bem péssimo, porque o negócio dura várias horas, né? Então você fica várias horas Aham. mal. Eh, mas também, uma coisa que minha terapeuta, que, assim, me marca muito, é que tudo que a gente consegue fazer e sentir com drogas, a gente consegue sentir sem as drogas. Então eu acho que, ao mesmo tempo que eu acho que as drogas são uma ferramenta muito útil pra gente começar esse caminho pra se conectar com o corpo e pesquisar individualmente e emocionalmente outras formas de sentir, coisas que a ciência não explica, coisas que a sua mente não entende direito, coisas que estão fora de você, coisas que estão dentro de você que você nem imaginava, que eu acho isso muito legal. Também não é um requisito, né, obviamente. Tipo, eu acho que ter essa visão dela de o que a gente consegue com as drogas, a gente pode conseguir sem, me guia bastante, porque agora eu não quero mais, eu acho, usar muitas drogas, assim, tipo, depois que eu passei mal, você fica meio baqueado, né? Acho que todo É. mundo, até quando você vomita depois de tomar água, você fica, putz, nunca mais vou Nunca beber. vi falar. É, Agora, viu, Ariel, até por uma questão de esclarecimento, o uso de cogumelo, ele é proibido no Brasil. Você já então, pesquisou isso? Porque eu sei que comprar o cogumelo me parece que não, né? Mas é o substrato do cogumelo, quando você comercializa, que é o problema, Pelo que eu saiba, é. né? E você já viu sobre isso? mano, não. É, não, o que eu vi era que pra práticas espirituais era legalizado É igual, e ele entra na mesma categoria do ayahuasca? teria que verificar isso. É. É porque em relação a isso também, eu acho que é É até legal interessante. quem está assistindo o programa pesquisar sobre isso, né? Porque todo tipo de ingestão, né? Acho que é essa palavra, né? Uhum. Ingerir, É. pode causar algum tipo de risco, Ah, com certeza. Eu acho, né? também. E isso eu não estou dizendo o cogumelo, ou muito menos a ayahuasca, que a gente sabe que no Brasil é liberado, mas qualquer remédio, né? Não existe nada natural. Igual a gente fala assim, ah, esse remedinho aqui é Uhum. natural. Não, ele tem substâncias ali, como qualquer outro remédio. Então é um alerta, porque o jovem, às vezes, ele se perde um pouco. Não só o jovem, né? Uma bebida inadequada, num volume inadequado, ele também vai te levar a uma condição complexa, né? Complicada. Então é uma coisa também que eu acho que vale a pena pesquisar. Eu fico muito, acho que, em cima do muro em várias questões sobre drogas, porque eu sou muito crítico, assim, eu uso muito pouco. Eu acho que bebo muito. Eu acho que não fico bêbado faz muito tempo, sabe? Eu bebo socialmente, tipo, uma cerveja, porque eu gosto de cerveja, sabe? Eu gosto de pimentação, gente. Ó, a gastronomia que eu fiz aquele ano, ela ainda existe. É, E aí, então, tipo, eu já fiz cidra na minha casa, então, tipo, essas coisas de. Eu gosto de bebida como essa coisa gastronômica mesmo. Mas não fico bêbado faz muito tempo. E fumar também, nunca fumei, tipo, todo dia, assim. Sim, ser viciado em alguma coisa é o que eu nunca quis pra mim. Tipo, me mantenho bem longe, assim. Mas ao mesmo tempo eu vejo drogas como portas de várias coisas. Também não dá pra negar que elas têm um papel social muito importante, assim. Eu fico até, enfim. As drogas que mais me incomodam são o cigarro e álcool. Porque elas têm esse papel social tão forte que parece que tira todo o potencial espiritual que elas podem ter, sabe? Porque em uma festa em que você tá com poucos amigos e você fica bêbado e, tipo, se diverte, ri muito, tipo, isso tem essa carga emocional e de comunidade, sabe, também. E é álcool de todo, mesmo álcool que você bebe em um bar é, aleatório com gente chata e fica bêbado porque você tá triste, sabe? E aí você fica mais triste porque você tá bêbado, é. sabe? Então, eu fico meio em cima do muro porque é uma coisa complexa e eu acho que eu sou mais receptivo pra drogas tipo ayahuasca, tipo cogumelo, porque eles são tão mais raros que eles têm essa carga espiritual mais forte, porque é Tá. tão difícil conhecer, usar, achar eles, sabe, que Uhum. você vai achar pra essas práticas espirituais. Acho difícil, muito difícil conseguir a ayahuasca, eu como indivíduo, se não for junto com um grupo fazer uma Com prática, um já grupo. está. É. Tá, entendi. Eu acho até que fica muito claro, né, na conversa, na sua fala,
que você citou várias drogas lícitas, que é o cigarro, que é o álcool, né? Mas continua sendo droga, né? E as ilícitas, né? Que são drogas que são proibidas, né? Do ponto de vista legal, né? Então, eu creio que dentro da questão espiritual, ficou muito claro na sua fala que você busca, por exemplo, a ayahuasca, o próprio cogumelo, dentro de uma estrutura de conexão espiritual, de conexão com o grupo, com o coletivo, né? São coisas bem diferentes, né? E não é à Uhum. toa que muitas religiões antigas e de tradições que têm esse uso de alguns entorpecentes ou de, não sei se é esse o termo, Alucinógenos. alucinógenos, como parte daquele processo ritualístico para se acessar um outro plano, né, um outro É, processo. acessar uma outra dimensão, uma miração, né? Uma experiência diferente ali com a sua própria existência. Mas enfim, estamos aqui hoje com mais uma história incrível. O Ariel Giágio. Giágio, para não falar errado. E trazendo aqui um pouco da vida do Ariel, né? Um pouco das experiências que ele teve. E é como eu sempre falo, né? O podcast 1818, ele sempre traz diálogos que impactam. Porque é muito importante essa visão, né? Essas experiências que vão trazer inspiração para você, que vai trazer uma vivência diferente. E com toda certeza tem muitas pessoas que estão aqui nos acompanhando que vão se identificar, né, e que vão ter aqui algumas experiências que vai somar muito na sua busca individual e na sua busca enquanto sociedade. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né, deixar o seu comentário. É muito importante você comentar aqui no nosso canal. O Ariel depois vai dar uma chegada lá também, comenta, para dialogar com você, para a gente enriquecer mais essa nossa conversa. Ariel, e hoje, se a gente pudesse chegar aqui e falar assim, afinal, Ariel, não rótulo, mas que espiritualidade você vive no seu cotidiano? Você se vê, né, como um espiritualista, uma pessoa mais mística, uma pessoa esotérica? Como que você hoje, se você fosse fazer uma análise, não que seja é, obrigado a se rotular, mas como que você hoje se vê? Apesar de muito jovem, né? Mas de uma inteligência muito refinada. Eu tenho um cacuete de professor, eu sou professor, né? Há mais de 30 anos, e é muito perceptível essa sua percepção de mundo. Eu gosto muito das pessoas que querem ler o mundo, querem interpretar o mundo, buscar novas fronteiras. Eu acho que isso é uma curiosidade que o ser humano tem, que é o que faz esse mundo acontecer. Então, como que você se vê hoje? Vamos pegar a tua história lá desde o dia que você nasceu, todas as influências que você sofreu. Eu senti uma presença muito forte da sua mãe, né? Como uma pessoa de uma opinião que foi muito importante na tua formação. Pelo menos é o que eu senti. Tá correto. E eu quero entender você hoje, né? Como que você se vê hoje? Hoje eu me vejo bem terreno, não tão espiritual, mas esse terreno de conectado com a terra também. Acho que eu vejo o espírito como uma força de carinho com outros seres humanos. Então, o espírito que habita em mim habita nos outros e não precisa de muito mais fora disso para eu ter empatia e cuidado com os outros, para que eu receba ele com amor. E ficou muito fofinho. Não é bem o que eu queria, mas acho que é verdade. Eh, Acho que é isso, o corpo é o espírito está no corpo o tempo que estiver. E aí quando ele sair, a gente descobre. Né? Você acredita em reencarnação? Eu já acreditei por um tempo, agora eu não sei, eu É, não me preocupo muito, eu acho, com isso. Eu acho que eu tô focado no presente, e então eu não.
não penso O muito. tempo que você morou no Japão e viveu numa escola budista, eh, se discutia essas questões entre Uhum. você e o seu e os a e as alunas, né? Como que era a relação? Até que não. Eu É, acho que então, eu tive mais contato com a coisa institucional. Eu fui em alguns templos lá, eh, ouvi algumas preces, mas era em japonês e, assim, eu entendia, mas não era tanto, não era tudo. E foi muito distante disso. Eu acho que eu não peguei muito essas discussões delas. tá. Mas no Templo Zulai, acho que foi o que eu li mais sobre isso lá, os que eles têm, ou que eles acreditam. Uma guia que estava lá quando eu fui, falou um pouco sobre isso. E não sei, acho que assim, com relação a isso, eu acho que o conceito de nirvana, que seria esse fim da reencarnação, né, foi muito engraçado. Na primeira vez que eu usei cogumelo, eu estava tipo: "Acho que eu cheguei lá, mano, acho que eu cheguei no nirvana", porque é isso, tipo, eu estava muito bem com os meus amigos, tipo, tendo filosofias muito ótimas, e só existindo, assim, e eu estava tipo: "Acho que se eu morrer, tá ótimo já, acho que já tá bom, acho que acabou, já cheguei". Não de tipo, nesse negócio de tipo: "Pô, vou morrer agora que tá", Aham. tipo, ainda tinha coisas que eu queria fazer no mundo, mas eu estava, tipo, mesmo se fazendo essas coisas ou não fazendo, a hora que vier pra eu morrer, tá bom, sabe. Porque eu experimentei o mundo e eu tive essa experiência, eu senti o meu corpo, eu senti o mundo, eu conheço as coisas físicas do mundo, e se eu for pra fora dele, já peguei bastante dele, eu senti estou cheio de experiências do mundo, então, quando essas experiências acabarem, chegarem ao fim, vai estar tudo bem. Você lá no Japão você ficou com famílias, não foi? Fiquei. Eles tinham práticas religiosas que você tinha que seguir obrigatoriamente ou não? Não, não. Acho que o mais comum lá é você ter, tipo, um espacinho com uma foto e uns incensos pra você reverenciar pessoas que morreram. Tá. Então, elas tinham esses lugarzinhos. Mas eu não tive muito contato também. Acho que eles também me mantinham a uma distância, um pouco não sei. Eu senti um pouco. Eu Tá. tive dificuldade de me relacionar lá com as pessoas com quem eu morava. Eh, enfim, Então tinha um afastamento, tinha um entendi. pouquinho, eu acho que eles tinham receio de mostrar essa parte espiritual, talvez mais íntima, mais vulnerável deles, assim, pra mim. Tá. Agora, Ariel, pensando, né, sua trajetória, hoje você tem alguns focos muito objetivos de militância, né? E isso creio que é olhando para frente, seguir esse caminho de militância nas áreas que para você hoje fazem sentido, de toda a tua luta, né, nessas militâncias, desde a questão eh, sustentável, a questão das ecovilas, realmente são muito interessantes. Hoje, qual a luta que você acha mais importante para o nosso tempo, neste momento que nós estamos vivendo, 2023? Uau! Enfim, eu acho que é fácil, a mais óbvia a dizer é a luta da crise ambiental, crise climática, a gente precisa lidar com isso, porque senão todas as outras ficam meio nulas, né, porque aí as pessoas morrem, Se não não tiver tem planeta. se não tiver planeta, não tem mais gente. E e a gente precisa de gente para essas coisas, mas eu acho que, eh é complexo porque eu me coloco nesse lugar de eu procuro essas coisas e eu estudo isso, mas eu nunca, tipo, espero que as outras pessoas tenham o mesmo engajamento com essa causa do que eu, porque eu vejo que, cada um com a sua causa, ou nenhuma causa, você também não tem espaço pra causa, estão aí. Eu acho importante se politizar, eu acho importante se colocar nesse espaço e ocupar a política, porque a política está aqui para o público, né. Eh mas eu também entendo que o que tem que acontecer na causa ambiental é criação de políticas públicas, porque você não pode esperar do indivíduo coisas que têm que ser estatais. Essa coisa de, tipo, o indivíduo não controla a embalagem em que vem as coisas. Então, se eu quero me colocar: "Ah, ok, vou ser lixo zero". Gente, vocês já tentaram ser lixo zero? É Não dá, terrível, Não, é é péssimo. impossível. muito Você não consegue difícil. comprar as coisas, porque tá tudo É. embalado em plástico, entendeu? E você não consegue achar uma coisa que não está embalada em plástico. Eh, então não é o indivíduo que vai ter esse poder, então precisa ter um apoio público, um ativismo público para isso. E não é todo indivíduo que consegue ter a conexão com a política, que Uhum. consegue se articular politicamente e tudo mais. Eh, então eu acho que nesse aspecto essa é muito importante, mas eu acho que em todos os outros aspectos, enfim, trabalhando
estudando e interagindo com militantes LGBT, e eu também planejo fazer meu mestrado sobre pessoas com deficiência e esse tipo de inclusão. Eh, o que é esse tipo de inclusão de minorias, pessoas negras, mulheres, LGBT e pessoas com deficiência, você busca ampliar o horizonte de possibilidades e perspectivas, ampliar o número de perspectivas, porque no fim das contas é isso que você precisa, porque você consegue ser sustentável, mas se você é sustentável de um jeito que pessoas com deficiência de cadeira de rodas não conseguem transitar no seu espaço, Acessibilidade, é. se você não consegue ser sustentável, você não consegue ser sustentável e garantir que uma pessoa que precisa usar canudos pra tomar líquidos porque ela não consegue mexer a cabeça, sabe? Você precisa considerar tudo isso, então você precisa de perspectivas de todo mundo, então nunca dá pra separar essas coisas. Acho que, enfim, estudando LGBT, causas LGBT, você começa a falar sobre interseccionalidade, porque muitas ativistas, especialmente as ativistas mulheres negras e LGBT, elas criaram essa epistemologia de falar de eu preciso escolher ou ser negra, ou ser mulher, ou ser LGBT, mas eu não consigo, né? Porque ela, como um ser humano, ela é os três. Só que na epistemologia, na política, ela precisava se separar. E o objetivo da interseccionalidade é você aplicar isso, falar, não dá pra separar as coisas, entendeu? A gente tem que ser tudo ao mesmo tempo, e é difícil, é complexo, porque são vários interesses que a gente precisa negociar. Uhum. Mas acho que incluindo o máximo de pessoas possíveis e o máximo de pessoas diversas possíveis, é assim que a gente caminha, né? Eu acho que é isso que eu busco e por isso que eu acho fascinante ver comunidades, porque eu acho que com ecovilas, que são. Porque a articulação tem que ser em grupo, tem que ser coletiva, porque o indivíduo sozinho não dá, é muita coisa, é muito difícil. É isso. Ariel, me defina Deus e tempo sobre a concepção do Ariel. Hum, hum. Eu vou ser muito malvado. Mas Deus é uma imaginação coletiva, um conceito imaginário coletivo muito antigo e histórico, que tem significados múltiplos ao longo do tempo, ao longo das comunidades e do espaço. E é muito importante culturalmente e socialmente. Tempo é pra eu definir misturado? É pra eu literalmente Da definir tempo? maneira que você Que agora, quiser. mano, mano. Tempo é a progressão das coisas e o tempo é o. hum, tempo é o que nos permite mudar e progredir. E o que faz com que você nunca entre no mesmo rio mais de uma vez. Muito bom. Agora estamos chegando ao final. Então eu quero falar. É o seu momento de falar o que você quiser, mandar sua mensagem pro mundo. É o seu momento. Pode falar o que você quiser, mandar sua mensagem. E também aí, se você quiser deixar todas as suas redes, o pessoal depois entrar em contato com você. E é isso. Sua mensagem final. Ahn, Falei já tanta coisa, gente. É, Não, eu acho que enfim, espero que meu projeto de Ecovilas esteja no ar e em algum momento futuro, e eu vou pedir para vocês é, linkarem em algum momento. Eu fui nas Ecovilas City On, na Ecovila Ecovilab e na Ecovila Bom Lugar, que é a de Pedro de Toledo. Ahn, Biodança eu faço no Espaço Momento Eu. Que E bairro que é? Que fica? no Butantã. Butantã. E, e eu espero que a gente consiga criar lugares e espaços e tempos em que a gente olhe um pro outro nos olhos e fale, eu estou aqui, eu te vejo do jeito que você é. E tá tudo bem, mano. A gente lida com tudo juntos. É isso. Muito Bom, bem. Eu quero, assim, agradecer profundamente a sua presença, você ter sido tão transparente e honesto, partindo das suas convicções, né? O nosso podcast 1818 é um espaço ecumênico, universalista e o princípio básico é o respeito profundo a todas as pessoas, as suas crenças, fé, espiritualidade e poder trazer aqui para esse espaço, né? Tem muita gente que escuta o nosso podcast na moto, no carro ou está assistindo pelo YouTube, mas é trazer 1 hora e 10 aí de reflexões e de exemplos, né, que possa vir a inspirar as pessoas, que possa impactar um pouco algum debate, uma discussão. Então, muito obrigado, Ariel, pela sua presença.
né? Ainda tão jovem, já tão cheio de, de construções, de opiniões, de luta, superações, né? E parabéns aí pela tua história. Foi muito bom tê-lo presente no nosso podcast. Muito obrigado, muitos elogios, tô muito feliz. Foi muito bom, obrigado. Legal. Bom, eu quero finalizar o podcast mais uma vez dizendo a você que quem me veste é a Explore Clube Brasil, uma marca que tem uma conexão profunda com a natureza, né, com tudo que é ligado à natureza, trekking, montanhismo, alpinismo, e tem tudo a ver com a minha história, com a minha vida. Então, chega lá no site do pessoal. Não posso esquecer também de dizer que nós estamos agora com mais um patrocinador, que é Bacarim Escola de Idiomas. Na verdade, está escrito em inglês, eu não vou usar no inglês, mas chega lá no Instagram da Bacarim Escola de Idiomas, você vai encontrar um local muito sério e com um profissionalismo muito grande. Procura o Rodrigo Bacarim, que você conversa com ele, acerta suas aulas de inglês e vai para o mundo afora, conhecer novas culturas, novas histórias e crescer como ser humano. Eu quero mais uma vez pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar aqui os seus comentários, clica aí no sininho para receber as nossas notificações e dá um like para nós. E olha, mais uma vez eu quero finalizar dizendo ao Ariel, muito obrigado pela presença e até o próximo programa. Eu desejo a você muita luz, muita e muita luz e, claro, um grande abraço do amigo Marcelo Lambert.